Seekers, estamos aqui na Draft Media, a produtora que nos ajuda a produzir o Dinner with Fred, uma rubrica de conteúdo com o objetivo de nós conhecermos e sermos inspirados com pessoas com histórias de vida completamente diferentes, fora do comum, para podermos aprender com as suas lições. Hoje temos aqui o Fred Fezas Vital, que é o CEO da Junior Achievement Portugal. Vai ser um episódio fantástico. Bem-vindos ao Dinner with Fred. Bem, antes de começarmos este episódio, eu queria apenas revelar que acredito mesmo que para a nossa vida melhorar, nós precisamos melhorar primeiro. É ao investirmos em nós que nos podemos tornar a nossa melhor versão e atingirmos os nossos objetivos de vida pessoais e profissionais. E foi exatamente por isso que decidi criar o Seekers Club. O Seekers Club é uma academia de desenvolvimento pessoal em que nós te ensinamos tudo aquilo que não aprendemos na escola, com os melhores mentores nas várias áreas da vida em Portugal. Se te quiseres juntar, podes fazê-lo em seekersclub.com, seekersclub.com. Ok, bora lá. Fred, bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo aqui ao Dinner with Fred. Como é que tudo começou? Olha, tive vários começos e recomeços ao longo da vida, eu acho que como todos nós, mas acho que tudo começou a partir do momento em que eu tomei alguma consciência de quem era, a partir da minha adolescência. Eu era bastante curioso, irrequieto, desafiante, gostava de desafios, ainda gosto, e gostava de desafiar. Uhum. E era, quando eu era mais novo, quando era adolescente, aquilo que queria fazer e que dizia às pessoas que queria fazer era entrar em projetos, pô-los a andar, criar a diferença no mundo e depois partir para outro. Uhum. É evidente que na altura em que eu era adolescente, isso era considerado quase uma espécie de diletantismo. Não havia aquilo que há hoje em dia, que é uma compreensão e uma aceitação generalizada do que é ser um empreendedor. Uhum. E portanto isso foi o meu primeiro grande começo, foi um desafio constante para afirmar uma forma de estar, digamos, no mundo, porque ser empreendedor não tem só a ver com o teu percurso profissional, tem a ver com uma série de competências que tu transportas para a tua vida nas suas várias dimensões. De que forma? Olha, por exemplo, a capacidade de comunicares persuasivamente um projeto ou uma ideia, que é uma coisa que nos empreendedores é fundamental, mas que eu diria que é fundamental na nossa vida, em Verdade. tudo, nomeadamente relacionamentos de amizade, de amor, e até relacionamentos mais formais e de outro nível. É um exemplo pequenino, mas acho que é um bom exemplo porque ilustra a forma como as competências que o empreendedorismo trabalha são completamente transversais, e acredito muito nisso. E portanto foi sempre um desafio constante. Eu nasci numa família conservadora, apesar de ser filho de dois lados, portanto do meu pai e da minha mãe, ambas as famílias eram de matriz conservadora, digamos assim, mas eles os dois, o meu pai e a minha mãe, eram uma espécie de rebeldes. Exato. Em ambas as famílias. Portanto, eu tive esses dois lados muito presentes dentro de mim, um lado muito mais estruturado, um lado muito mais responsável e muito mais, digamos, a alinhar com aquilo que é a norma. Uhum. E um outro lado muito mais desafiante e a querer quebrar o status quo. E foi assim que eu fui evoluindo, apesar de numa primeira metade da minha vida, eu considero que a minha vida tem basicamente, essencialmente, duas partes. Uhum. Uma parte que eu já vou explicar qual é, mas esta primeira parte, que é a descoberta da minha identidade, e que demorou muitos anos, até mais do que o normal, não é? Não é como tu que em tenra idade tu já estás a fazer a mudança muito cedo, e eu demorei muito mais tempo a fazer essa mudança e a assumir, no fundo, aquilo que eu era por natureza. E portanto fiz curso de Direito, estive no mundo corporate, trabalhei no private banking no BCP, na altura em que o BCP era o maior banco de Portugal, e depois comecei a ser empreendedor timidamente a partir dos 28. Uhum. Mas e isso já é na tua segunda fase? Não, a Ainda minha não. segunda Ok. fase foi depois deste início de arranque de empreendedorismo, ter tentado imensas coisas, e tive coisas tão diversas como uma agência de design, uma agência de modelos, uma empresa de organização de eventos desportivos. Fiz imensas coisas diferentes, uma editora de livros. Uhum. Eu na altura publiquei um livro bastante polémico, que era o livro de um presidente do Benfica, do Vali Azevedo, que se chamou A Armadilha. Aquilo foi criou um buzz, ou como se diz hoje em dia, um clickbait, né?
na sociedade muito grande, aquilo foi muito interessante. Mas depois dessas iniciativas todas, houve um ponto da minha vida em que eu cheguei, olhei para trás e disse, ok, ainda não é isto. Então, mas antes de entrarmos nesse ponto, eu gostava muito de perceber o teu percurso, a tua forma de pensar, os teus conflitos internos, porque certamente, ou pelo menos mais perto desse ponto de viragem, existiam. O que é que te fez seguir esse caminho mais tradicional? E como é que foi o teu percurso, não só aquilo que aconteceu, mas o teu percurso mental também, aquilo que dizias a ti próprio, tudo isso? Bom, no início, quando eu estava no liceu, na altura chamávamos liceu, não é? Na escola secundária, ia decidir o que é que ia fazer. Isto é tão esquizofrénico como eu estava na área de economia, com média 17, e comecei a pensar no que é que eu queria fazer na vida. E aí eu acho que aquilo que foi o fator dominante para a minha escolha foi algum receio. Foi uma decisão baseada num medo de não ter segurança, seja isso o que for. A percepção da segurança que nós temos no sentido de estabilidade, na altura aplicada à dimensão profissional, era construir uma carreira. E quando eu fiz a escolha de Direito, e escolhi Direito, foi essencialmente porque eu tinha uma tradição de Direito muito grande na família. Okay. Uma tradição familiar muito grande, pessoas muito importantes na área de Direito. Tinha avós e bisavós embaixadores. O meu bisavô do lado do meu pai foi quem fez a Constituição de 33, portanto eram pessoas realmente de peso, e a minha escolha foi muito baseada nisso. Fui para a Católica, tirei o curso de Direito, e como sou responsável, tirei o curso de Direito com uma média razoável, apesar de não ir muitas vezes à faculdade, porque também gostava do outro lado. Lá está o meu lado rebelde de pessoas, e sempre muito contacto com pessoas, muito conhecer pessoas, e portanto saía muito, tinha uma vida social muito intensa. E pronto, e essa primeira fase foi muito decidida por um medo e por uma incerteza sobre o que queria fazer, apesar de dentro de mim eu perceber que aquilo que eu queria era não ficar no mesmo sítio muito tempo. Era ir agarrando projetos que fizessem sentido para mim, que ressoassem internamente. Okay. E as minhas escolhas foram sempre por valores, e começaram a ser muito mais por valores quando eu entrei na vida profissional. Okay. Logo, quando entrei como advogado, percebi, espera aí, isto de facto, eu até conseguia fazer isto bem. Eu até, de um ponto de vista de performance e de resultados, eu até consegui entregar. Mas eu não estava a ressoar ali. Eu sou uma pessoa que sofro muito internamente com injustiças. Eu não tenho um sentido de justiça que às vezes me prejudica, se quiseres. Prejudica-me porque eu fico angustiado quando há situações de injustiça evidentes e gritantes à minha frente, e eu não tenho o poder de fazer nada. E enquanto era advogado, eu aprendi muito com as pessoas com quem estive. Gostei muito dos advogados, aliás, que tomaram conta de mim enquanto eu era estagiário. O António Anderson Guimarães e o Henrique Abcacis, grandes mestres com quem eu aprendi muito, mas também percebi que a advocacia não servia para trazer justiça ao mundo na forma como eu a concebia, porque implicava necessariamente parcialidade, implicava necessariamente escolher lados. E eu acho que a equidistância na justiça, como eu entendo, é um fator fundamental. E, portanto, comecei a ficar desiludido um bocadinho com aquilo. E no fim do estágio, decidi experimentar outra coisa. E saí. Ou seja, isto é importante porquê? Porque todas as escolhas que eu fiz, porque se tu olhas para o meu percurso, quem veja a superfície, digamos, pode facilmente achar que eu sou realmente um diletante. Sempre a mudar e a experimentar e a fazer coisas diferentes. Engraçado como as pessoas identificam isso com falta de consistência ou falta de coerência. Quando a coerência é exatamente o oposto, não é? A coerência, na sua raiz etimológica, implica mudança, porque tu tens que alinhar as tuas escolhas com aquilo que é interno em ti, com o teu coração, com os teus valores e por aí fora. Foi uma procura tua por cada vez mais alinhar-te com quem tu és na tua vida profissional. Exatamente. E todas as escolhas tiveram a ver com isso. Depois de sair da advocacia, a entrada no mundo corporate, aí a decisão foi mais no sentido de eu preciso de perceber como é que funciona uma grande organização, eu preciso de perceber a dinâmica, porque de um ponto de vista, eu também tenho um lado muito racional, portanto, de um ponto de vista puramente racional e analisando aquilo que é a economia em que nós vivemos, é importante perceber
que as empresas produzem riqueza, produzem emprego, e portanto é importante perceber como é que elas funcionam. E tive a oportunidade de entrar no BCP e aprendi imenso. E eles investiram também muito em mim. Enquanto estive no BCP, tive uma pós-graduação de marketing e depois eles puseram-me num programa de treino que muito poucas pessoas iam no BCP por ano, eu acho que eram cerca de 20 a 30 pessoas, que era um programa de 2 anos, feito no INSEAD, no IES em Espanha e na Edinburgh Business School, e que era de Leadership and Project Management, onde eu tive muitos conceitos ligados à gestão de projeto, e aprendi imenso. Lá está, mas depois de 4 anos e terminado o treino, fui ter com o administrador do banco a dizer que ia mudar outra vez porque ainda não era ali. E eu lembro-me da reação dele. Ele ficou um bocadinho chateado comigo, e com alguma razão, né? Eles investiram em mim bastante, e depois eu, no fim do investimento, digo-lhes: olha, obrigado, mas vou à minha vida. Mas eu acho que ele ficou menos chateado quando percebeu porque é que eu ia sair. E havia essencialmente 2 razões. Primeiro, porque havia alguma coisa a nível de valores, de estrutura, de cultura da organização com a qual eu, de facto, não tinha identificação total, e isso para mim, lá está, era muito importante. E segundo, eu sentia que ainda não tinha experimentado a escolha que fiz quando era adolescente, e que era uma escolha quase inconsciente, porque está muito na minha natureza, de querer ser empreendedor e experimentar eu próprio fazer as minhas coisas. O que é um empreendedor? Olha, um empreendedor é um louco com cabeça. É um louco no sentido que tem capacidade de lidar com o risco com alguma vontade, não deixando, no entanto, de estar consciente que todos os seus atos podem ter consequências, e que essas consequências são variáveis, que não são todas elas controláveis. Mas sobretudo é um apaixonado. É um homem ou uma mulher apaixonado ou apaixonada por aquilo que na sua cabeça faz sentido. Ou uma ideia, ou uma crença que se transforma numa ideia, num projeto, e que se tangibiliza de alguma forma em algo que gera valor para outros. Eu acho que isto, no empreendedorismo, como ele faz sentido dentro de mim, hoje em dia, porque antigamente já tive outras versões, hoje em dia o empreendedorismo para mim não faz sentido se não for para pôr os nossos talentos e a nossa paixão ao serviço de outros. E qual é que era a tua versão antiga? Era uma versão concentrada em mim, não é? Era uma versão concentrada no meu reconhecimento, no meu estatuto, no meu benefício financeiro. Tudo isto são coisas importantes, atenção. Mas era só isso. Era só isso. Era uma versão muito egoísta do empreendedorismo para benefício próprio, e que, na realidade, passados uns anos, acabou por se provar inadequada, pelo menos para mim. Então fala-me dessa transição, ou seja, tu começas aí uma série de projetos, de empresas, fala-me disso e depois vamos ao ponto de viragem. Sim, pronto, eu comecei, o meu primeiro projeto foi o da editora, que se chamava Letras Gordas, e Letras Gordas porque nós queríamos publicar 2 a 3 livros por ano só. Isto foi uma altura em que as editoras em Portugal começavam a ter o seu boom, depois de um período em que a leitura era muito baixa, havia índices de leitura muito baixos. Foi a altura da Oficina do Livro e do grande sucesso da Oficina do Livro. E a criação de Letras Gordas foi uma tentativa de criar projetos de livro que não fossem focados na qualidade literária, ou não tanto na qualidade literária, como no interesse atual do tópico. Daí nós temos publicado o livro do Vale Azevedo e eu ter ido à prisão. Foste à prisão? Várias vezes, sim. Visitá-lo, sim. No fundo fomos nós que o desafiámos a escrever o livro, não é? Ok. Então, mas foi uma biografia? Foi uma história, porque ele estava preso por causa de várias situações ligadas ao Benfica. Estava nas notícias, em todas as notícias e todos os mídias, a ser massacrado. Eu não digo se com ou sem razão, porque eu não estou aqui para julgar, mas na altura pareceu-me, lá está, que a balança da comunicação pendia muito para um lado e que a voz dele não se estava a fazer ouvir.
E portanto encontrei aí, ou encontramos, não fui, aliás nem comecei por ser eu, começou até por ser uma editora que era gerida pela minha família, que era a Difel, uma editora muito conhecida também na altura. Começou a surgir esta ideia e eu depois desenvolvia de desafiar o Valdir Azevedo à altura a escrever o seu livro. E foi uma coisa muito engraçada porque, bem, para já estavas a falar há pouco das condicionantes e das resistências e dos bloqueios que há quando nós às vezes tomamos decisões que parecem arriscadas. Eu tive família, amigos, várias pessoas à minha volta, quando eu saí do BCP, a dizer que eu era louco, não é? E que estava a estragar a minha vida. Bom, quando eu lhes disse que ia publicar o livro do Valdir Azevedo, aquilo tornou-se numa coisa ainda mais assustadora. Alguns queriam-me provavelmente internar. E começámos a fazer muitas visitas à prisão e foi extraordinária a experiência humana. Independentemente do que o Valdir Azevedo tenha feito ou não, que eu, mais uma vez, é coisa que eu não toco. O meu papel aqui, se queres, o meu e do meu sócio, que era o Pedro Filipe Santos, era mais ser veículo do que propriamente estar ali a tomar um partido ou uma posição. Foi uma experiência absolutamente transformadora, porque nós percebemos nessa altura que nós somos muito rápidos a fazer julgamentos das pessoas e enquanto não se conhece verdadeiramente uma pessoa, nós tudo o que dizemos corremos um risco enorme de estar a dar tiros ao lado, não é? Completamente ao lado. E nós conhecemos o João, o João Valdir Azevedo, e eu vou dizer que ele como pessoa era um encanto de homem. Era um encanto de homem. Não sei depois o que ele fazia, mas era um encanto de homem e tinha pormenores deliciosos, que era um deles que eu nunca mais me esqueci e que é uma coisa que eu considero importante em tudo o que tu fazes na tua vida, e tu de certeza que vais perceber isto. Ele, quando nós o íamos visitar, estávamos numa mesinha na sala de espera e estavam outros presos e guardas prisionais e famílias que tinham visitas regulares, e ele, quando entrava na sala, fazia duas coisas muito interessantes que a neuropsicologia se estuda, uma delas que é a postura com que ele entrava na sala. Ele parecia o dono da prisão, não é? Ele entrava sempre muito direito, impecavelmente vestido, com o cabelo puxado para trás, a cheirar a perfume, e portanto não deixava de se cuidar e de se ter em boa conta também, e apreço. E depois fazia outra coisa extraordinária, que era cumprimentava toda a gente na sala, sabia os nomes de todos e tratava a todos pelo nome, e até tinha pormenores do género, falar com familiares de presos que o estavam a visitar e perguntar pelo filho e pelo neto. Ou seja, antes de chegar à nossa mesa, ele tinha que falar com toda a gente, inclusive em guardas prisionais. E portanto, isto na altura teve um impacto muito grande em mim. Um mestre a lidar com pessoas. Um mestre a lidar com pessoas, que pode dar para o torto ou para o direito, claro. Isso cada um sabe de si. Agora, mas é um skill set. É um skill set incrível, incrível, e que pode fazer, de facto, toda a diferença. E eu depois, nos projetos que tive daí em diante, é engraçado que usei algumas vezes, claro, essa inspiração para me levar a pensar, assim, de facto, não há outra forma mais eficaz de tu transformares o mundo do que transformar pessoas, e para chegar às pessoas tu precisas de criar a conexão, precisas de estar realmente atento a ela, estar preocupado e conhecer e saber e querer saber. Boa. E depois de Valdir Azevedo, o que é que acontece? Bom, depois entrei, nós ainda fizemos mais uns livros, mas por várias razões aquilo acabou por não pegar. Aliás, eu devo dizer que estes anos de empreendedorismo, tirando alguns projetos de muito sucesso, como foi isto em termos de vendas foi um sucesso incrível, foi essencialmente um conjunto de falhanças e de muitos erros, muito amadorismo, muita ingenuidade, mas que me ajudaram imenso. Portanto, foram vários, eu não vou falar deles em detalhe, mas foram 7 anos que eu tive a experimentar. Okay. E depois houve um momento em que o trigger foi, o gatilho foi uma situação pessoal difícil que eu tive, que foi, eu vivi toda a minha vida, apesar de ainda ter pais vivos, vivi toda a minha vida com os meus avós, desde muito novo, aliás, desde os 4 dias de idade. Portanto, os meus pais, na realidade,
de facto, eram os meus avós. E eu vivi e cuidei dos meus avós até à sua morte. E a minha avó era uma pessoa muito importante para mim, e em 2005 ela morreu, e eu, nessa altura, entrei num processo muito introspectivo e sobre a minha vida, não é? De repente vi-me sem mãe, um bocadinho desligado de família, sem saber muito bem onde é que estava o meu chão, e dei por mim a pensar, mas que homem é que eu quero ser, mas não só que homem é que eu quero ser, mas que homem é que eu quero ter o orgulho de poder dizer à minha avó que me tornei. E comecei a pensar na minha cabeça o que é que eu poderia fazer para utilizar tudo aquilo que tinha acumulado ao longo dos anos de conhecimento, de experiência, mas também muito ligado à minha natureza de querer fazer coisas novas, ser criativo, querer mudar o mundo, trazer justiça e por aí fora. E como é que eu poderia ser empreendedor trazendo valor para os outros e não me preocupando tanto comigo, essencialmente. Ou seja, se quiseres, eu não sei se leste um livro que se chama Dar e Receber, do Adam Grant. Não, mas conheço. É um livro incrível e que fala dos diferentes perfis de pessoas, em que há aqueles que dão muito mais do que recebem, aqueles que recebem muito mais do que dão, e há aqueles que dão na medida do que recebem. Essencialmente é isto. E ele depois dá vários exemplos e chega à conclusão que no médio e longo prazo quem dá mais é quem recebe mais. Sempre. E isto com estudo fundamentado, portanto traz aqui uma componente científica muito interessante. E eu na altura eu estava focado no ganho rápido, não é? E portanto as minhas iniciativas de empreendedorismo era para fazer dinheiro, para ganhar aqui um peso de influência interessante, para poder movimentar-me a um certo nível dentro da sociedade e por aí fora. E eu disse, pá, nada disto é o caminho certo, não é? Isto não bate certo. Ou seja, eu que tinha deixado o corporate e a advocacia por uma questão de valores, tive 6 anos a fazer empreendedorismo focado em valores que não eram aqueles que eu queria realmente. E esta morte da minha avó, que eu costumo dizer que neste aspecto foi uma bênção, pôs-me a pensar e foi no fundo a rampa de lançamento daquilo que eu considero que foi o projeto que transformou a minha vida e que iniciou a segunda parte da minha vida. Tinhas que idade? Tinha 32. 32. Sim. Então para ti foi mesmo um recomeço? Foi um recomeço, foi um reset total, não é? A todos os níveis. Familiar, pessoal, foi também a altura em que eu decidi casar-me. Depois divorciei, mas isso é outra história. Foi uma altura em que eu fiz um reset a vários níveis. Ok. E então o teu processo de pensamento foi esse? Foi quem é que eu poderia ser para deixar a minha avó também orgulhosa? Quem é que eu gostaria de ser? Quais é que foram os passos que deste para começar? Olha, o primeiro passo como bom empreendedor foi começar a falar com pessoas e a fazer research, a investigar, ver projetos não lucrativos, ver iniciativas de transformação de problemas sociais. Comecei a olhar, até que tive contacto com uma fundação espanhola que se chama Fundación Pequeño Deseo, e que é uma fundação que tem uma atividade-chave que até tem um nome, tem uma categoria hoje em dia nas ONGs que se chama Wish Granting, e que começou com a Make-A-Wish nos Estados Unidos, e que tocava aqui num ponto que fazia muito sentido para mim, que é a importância da saúde emocional para a saúde como um todo. E portanto a importância de nutrir o teu bem-estar a esse nível, como forma de alavancar a tua saúde a todos os níveis, sobretudo ao físico. E comecei a investigar o trabalho deles, mas a investigar não é ficar na internet, não. Eu fui para a Espanha, fui falar com a fundação, fui falar com o presidente da fundação, com a equipa toda, e dizer-lhes que estava a pensar criar algo semelhante em Portugal, mas com um modelo ligeiramente diferente. Ligeiramente, que eu considero bastante, mas as pequenas diferenças que tinha na minha cabeça faziam toda a diferença, mais impacto na vida das famílias, não é? E este problema da saúde emocional, obviamente, se nós analisarmos e pensarmos, todos temos, porque todos temos necessidades e carências e falhas a nível de bem-estar emocional, e portanto era um mundo de targets para escolher.
numa lógica de impacto, tu terás quanto mais impacto, tanto mais impacto, quanto mais necessidade houver. E, portanto, nós acabamos por escolher o público-alvo das crianças e jovens com uma doença que fosse uma doença crónica grave e, portanto, altamente condicionante do seu bem-estar e também condicionante do bem-estar emocional e físico da família. Porque, de facto, se conseguíssemos fazer a diferença para a vida daquela criança, fazíamos, na realidade, a diferença para a vida do núcleo familiar, e isso em termos de transformação social é aquilo que nós chamamos um efeito exponenciador sistémico. E na altura aquilo fez sentido para mim, explorar aquela via. E comecei a desenhar, comecei a falar com pessoas que também poderiam estar interessadas neste projeto cá em Portugal. Em conjunto com essas pessoas fomos desenhando, criámos uma equipa e com 33 associados, fundadores, criámos no dia 1 de junho de 2007, Dia Mundial da Criança. Portanto, a organização vai fazer 14 anos daqui a pouco tempo, a Terra dos Sonhos. A Terra dos Sonhos, que foi, na altura, a primeira organização que fazia alguma coisa parecida com o Wish Granting, porque a Make-A-Wish não estava cá, e também tinha outras partes da missão que não tinham diretamente a ver com o Wish Granting. A Terra dos Sonhos é um nome fabuloso para mim. A nível de branding é um nome lindíssimo. E o que é que vocês faziam na prática? Olha, na prática fazíamos isto, que era, baseado no modelo do Wish Granting, era, no fundo, tentar perceber com essas crianças ou jovens que tipo de experiência, que tipo de desenho de experiência positiva e emocional é que poderia ser mais transformador ao ponto de alterar a percepção deles sobre o nível de felicidade que podiam ter na vida. Porque, na realidade, estamos a falar de crianças com doenças graves e esta consciência desta limitação que vem da doença até é uma coisa muitas vezes mais presente nos pais e nos mais velhos, não é? A angústia da perda ou da possível perda, em termos de saúde emocional, até é mais grave nos pais do que na criança, mas o nosso objetivo era criar uma experiência emocional que fosse positiva para o núcleo familiar, mas com foco na criança ou no jovem, e que isso pudesse alterar de facto a forma como ele pensava. E que alteração é que nós queríamos? Era uma alteração em que ele pensasse, ok, mesmo com as condições e circunstâncias que eu tenho, há sempre um lado, uma parte da minha vida que eu posso olhar e tentar atuar no sentido de trazer mais qualidade de vida emocional perante a situação que tenho. Então existia na vossa percepção, quando fizeram isso, claramente um limite autoimposto pela criança ao nível de felicidade que podia obter na sua vida, condicionado pela doença. Sim. E o vosso objetivo era quebrar com esse limite. Era quebrar com esse limite. E esse limite era inconsciente, também por uma razão, porque as crianças, e isso é, enfim, eu não tenho aqui para dizer dados científicos sobre isto, mas tenho a certeza que existem. As crianças e jovens absorvem toda a energia e estado emocional dos seus pais. Sim. E da família onde vivem, mesmo que não sejam pais, podem ser cuidadores, e dos irmãos, e do seu meio envolvente. Absorvem, portanto, às tantas, o seu estado emocional é resultado não apenas dos seus próprios processos internos e dos seus diálogos, mas também daquilo que sentem, daquilo que os rodeia, não é? E por isso é que no processo de desenho da experiência emocional, antes de proporcionar essa experiência a um jovem, nós tínhamos um processo que demorava 2-3 meses, feito essencialmente com voluntários, treinados por nós, que iam falar com o pai, com a mãe, com os irmãos não doentes, com o avô, com pessoas que ele gostasse especialmente. Porquê? Porque com essas conversas, que utilizavam uma técnica que em psicologia se chama inquéritos apreciativos. O que é que significa, para quem não conhece o termo? Inquérito apreciativo é um tipo de entrevista, digamos, que já dá pistas e orientações em determinado sentido. A pista ou orientação aqui era tentar enfocá-los no lado positivo da realização de uma experiência que era um sonho e com isso desenfocar os pais e o meio ambiente e a própria criança e jovem, desenfocá-los do processo da doença, que é um processo negativo, de espiral negativa. Né? Então o inquérito apreciativo é uma conversa ou um conjunto de perguntas que com orienta, o objetivo que orienta as pessoas para um foco num certo foco que vocês querem dar. Exatamente. Pronto, e isto o que é que acontecia? Este efeito era fundamental, porque
mesmo sem a criança e jovem, porque era surpresa para ela a experiência até ao fim. Saber que isto estava a ser feito, como a energia da casa mudava, ela própria, sem se aperceber, ela própria também mudava. E isto foi constatado algumas vezes por voluntários e por testemunhos de pais. Esta coisa de a análise ou a métrica do impacto a este nível é muito difícil, não é? Como é que se tangibiliza isto? É muito subjetivo. É muito subjetivo e, portanto, só com testemunhos ou com a tua presença lá é que tu consegues perceber, não é? E pronto, e era esta a grande diferença de metodologia que eu queria implementar relativamente às tradicionais organizações de wish granting, que se limitam a receber formulários e que não fazem este processo, que é um processo prévio que eu acho que faz toda a diferença, porque começa a trabalhar antes mesmo da experiência. E isso também provavelmente te permitia recolher inputs para poder dar a melhor experiência possível. Claro, e não só para a criança ou jovem. Nós tentávamos sempre desenhar uma experiência que incluísse pontos que tinham a ver com o pai, com a mãe, com o irmão não doente, com a avó, com alguém que ele gostava. Para ser uma experiência coletiva? Coletiva. Giro. Muito giro. E pronto, e é isso. Demorava mais tempo, claro, mas no meu entender ia mais fundo. E sim, isso fala muito as duas grandes dimensões de impacto, não é? Amplitude ou profundidade. Então o teu foco aí era muito profundidade. Era garantir que eles tinham uma mudança de mentalidade ali. Nos primeiros anos houve um foco misto, porque nós precisávamos de ter quantidade para sermos mais conhecidos e para podermos chegar mais longe. Portanto, havia um objetivo de awareness, de comunicação. Nós queríamos que as pessoas nos conhecessem e foi por isso que fizemos o lançamento oficial depois no IPO, com artistas, com pessoas da televisão, do teatro, por aí fora. E nessa altura, logo na semana seguinte, tivemos 200 voluntários e começou aí o grande boom de comunicação da Terra dos Sonhos, e que depois era uma parte que nós, a outra parte da missão que eu falei, era uma parte de sensibilização da comunidade, ou das comunidades, para a importância da saúde emocional. Como é que nós fazíamos isso? Através de eventos mobilizadores a nível de comunicação e inspiradores. E tenho alguns exemplos que são incríveis. Conta-me um. Olha, vou-te dar um que eu acho que teve muita graça, que foi em 2011, o António Costa era presidente da Câmara Municipal de Lisboa e por causa da Troika e da crise veio dizer que Lisboa no Natal não ia ter luzes para poupar. E nós, na Terra dos Sonhos, começámos a cozinhar em conjunto com uma empresa de organização de eventos uma coisa para poder comunicar que íamos ter luz. E o que nos propusemos fazer foi construir no dia 18 ou 19 de dezembro, no Terreiro do Paço, a maior imagem feita à luz de velas do mundo para entrar no Guinness. E fizemos com o apoio da Câmara. Com o apoio da Câmara, e pusemos 65 mil velas a desenhar uma estrela de Natal no Terreiro do Paço, que uma coisa que foi acompanhada pela TV em direto durante o dia todo. Tivemos 8, 9 diretos, eles montaram lá a coisa toda, apoiado por empresas, e que entrou no Guinness. E mais que isso tudo, também serviu para comunicar à organização aquilo que nós fazíamos e para angariar fundos. Portanto, sim, uma jogada de awareness brutal. Sim. Ou seja, vocês viviam ou subsistiam de angariação de fundos. Tinham alguns patronos, tinham mecenas, tinham empresas. Nós tínhamos mecenas, empresas, mas nós fazíamos aquilo que nós chamamos venda de impacto, que é cada experiência emocional que proporcionávamos a uma família tinha um custo. Nós depois, à medida que fomos tendo uma curva de experiência, conseguimos percepcionar que havia um custo médio. Tínhamos uma lógica de bootstrapping. O que é que isto significa? Que na produção dos sonhos nós recorríamos também ao goodwill, à boa vontade dos fornecedores, e produtos e serviços tínhamos a preços mais baixos, outras vezes oferecidos, e portanto conseguimos um preço médio por sonho com impacto, sonhos bem elaborados, à volta dos 800 euros, salvo erro. Fantástico. Que era incrível. Sim. E depois o que dizíamos às empresas era, por 800 euros você está a impactar a vida de uma pessoa. E depois pode ter voluntários seus no dia da realização da experiência, pode de alguma forma depois receber, depois tínhamos muito cuidado na comunicação, mas pode receber imagens, fotografias, mensagens da família e do dia, e portanto havia uma venda de impacto porque eles acreditavam no impacto que nós tínhamos e financiavam-no, não é? Depois havia uma parte de sponsoring que era mais de mecenato puro e duro, que é, eu acredito no overall, no objetivo global daquilo que vocês estão a fazer,
isto toca-me, isto move-me e, portanto, vou-vos apoiar. Aqui com um endowment, ou com um grant, alguma coisa que servisse também para apoiar a estrutura e não apenas... Claro, o sonho em particular. Sim. E diz-me 1 ou 2 sonhos que foram realizados, assim, só para conhecermos. Os que mais te impactaram. Eu gosto dos mais simples, porque acho que são muito mais inspiradores. Eu lembro-me do sonho do Tiago. O Tiago tinha 7 anos. E o sonho dele... Bom, vamos dar o contexto. O contexto é que ele estava em casa e ele tinha um cancro e estava em casa e não tinha mobilidade, portanto passava a vida em casa e sobretudo muito na cama. Mas os colegas dele iam lá visitá-lo com os seus tojos, com as suas mochilas, com os seus lápis, com as suas coisas. E eu lembro-me quando eu era pequeno que adorava o início das aulas, do cheiro dos livros novos e de ir comprar estojos e lápis e afia-lápis. E ele também tinha essa nostalgia. E então o que ele queria era fazer uma visita à Papelaria Fernandes. Na altura, a Papelaria Fernandes ainda existia no Largo do Rato, em Lisboa. E nós, clássica Papelaria Fernandes. E nós fizemos uma visita. Os funcionários da papelaria estavam, enfim, totalmente comovidos, emocionados, porque nunca acreditaram que um miúdo de 7 anos pudesse ter um sonho de visitar uma papelaria. O miúdo estava com uma felicidade incrível. Depois é claro que levou não sei quantos presentes da Papelaria Fernandes, aquilo encheram-lhe a casa de presentes. E foi um momento muito, muito, enfim, simples, mas comovente pela simplicidade. Depois houve uns mais, que eu diria, maiores. Eu lembro também da Joana, que também tinha cancro. Ela tinha 13 anos e tinha uma fé enorme, católica. E o sonho dela era estar com o Papa, que na altura era o Bento XVI. E para além disso ela era super criativa, adorava escrever, e tinha uma alegria muito grande de viver, era muito engraçada ela. Mas ela tinha uma esperança de vida de 6 meses. E portanto nós tínhamos ali os prazos um bocadinho apertados. E conseguimos realizar o sonho. Ela foi visitar o Bento XVI, que foi incrível para ela, e depois veio escrever um livro sobre a experiência. Ela escreveu? Sim. 8 anos? Com 13. 13, eu tinha percebido 8. Okay. Portanto, escreveu um livro para inspirar outros. Vê lá, o foco dela era inspirar outros. E depois esteve viva ainda mais 2 anos. Eu não sei se foi por causa disto ou não, mas acredito que ela, tendo a fé que tinha, para ela foi muito importante, certamente, essa experiência. E quer dizer, se isto não é impacto, não sei o que é. Como é que, já agora, por curiosidade, como é que fizeram uma proeza de colocar à frente do Papa? Patriarcado de Lisboa. Patriarcado de Lisboa, ok. O Patriarcado de Lisboa foi muito rápido, porque nós explicámos a circunstância, não é? Nós dissemos, está aqui uma menina, está em risco de vida, está em fase terminal e portanto, há urgência nisto. Okay. Mas enfim, nem tudo são rosas, ok? Eu acho que nós também aprendemos, como deves imaginar, muitas destas crianças, graças a Deus, sobreviveram, porque grande parte delas tinham cancro, e o cancro tem uma taxa de sobrevivência grande quando é nos mais jovens, ainda bem. Outras não. Mas eu queria deixar só aqui uma história que eu acho que pode ser interessante para quem está a iniciar projetos, sejam eles quais forem, e para não desistirem perante os obstáculos que têm, que eu acho que é aquilo que no fim do dia lhes vai trazer mais satisfação, é não terem desistido de uma coisa em que acreditam realmente. O nosso primeiro sonho foi o João Paulo. O João Paulo queria conhecer o Simão Sabrosa. Na altura jogava com o Benfica, ele era benfiquista, eu também sou benfiquista, mas ele queria conhecer o Simão Sabrosa, e nós em 2, 3 dias fizemos-lhe uma experiência que foi passar o dia de anos dele no Centro de Estágios do Seixal, uma festa em que o host era o Simão Sabrosa, mas estava lá a equipa toda. E portanto tudo preparado. E era o nosso primeiro sonho, foi o nosso primeiro sonho. Okay? Isto foi em 2007 e era o primeiro que íamos realizar.
E no dia do sonho nós fomos ter ao IPO, o ponto de encontro era lá, com o pai e com ele, às 9 da manhã. 9 ele não estava lá, 10 não estava lá, 11 não estava lá, e às 11 recebemos o telefonema do pai a dizer que ele tinha falecido durante a noite. Portanto, e isto era o nosso primeiro sonho, não é? E nós fizemos tudo muito rápido, fomos super eficientes, mas não chegámos, não é? Como deves calcular, sendo o primeiro, eu andei ali às cabeçadas durante o dia todo, não é? Eu e toda a gente, não fui só eu, as pessoas envolvidas. Na altura eu comecei aquilo com uma pessoa que é a Marta Ribeiro, foi a primeira pessoa a trabalhar na Terra dos Sonhos, também com a minha mulher na altura, com mais um grupo de amigos mais chegado que estava mais envolvido, e aquilo foi Um choque enorme. uma cacetada gigante, e eu disse, não vale a pena, não, isto não vale a pena. E depois ao fim do dia falei com um grande amigo meu, desabafar, não é? Um bocadinho, e disse, foi lá tudo o que me aconteceu, eu estou a pensar seriamente em desistir disto, porque não tenho estofo, não, já chega de perdas, agora perdas de pessoas que não são da minha família, mas que pela proximidade, não sei se aguento. E ele disse, olha, o meu filho hoje pediu-me para andar de bicicleta. E eu disse, mas o que é que tem o teu filho a andar de bicicleta com a história que eu estou a contar? E ele disse, não, espera aí, deixa-me acabar. O meu filho pediu-me para andar de bicicleta. E eu disse-lhe, olha, hoje não. Amanhã andas. E ele respondeu-me, então se amanhã for tarde demais? E eu fiquei assim um bocadinho em pausa e disse, mas o que é que queres dizer com isso? E ele disse, Fred, olha, quer dizer não deixes que amanhã seja tarde demais outra vez. E sobretudo não deixes que aquilo que tu sentes prive outras pessoas e outras famílias de alguma coisa que é positiva para a vida deles. Portanto, não desistas à primeira, tenta a segunda, tenta a terceira, e logo vês. E olha, ainda bem que tentei. Já lá vão 14 anos de Terra dos Sonhos. Continua o projeto? O projeto continua, eu já não estou no projeto, mas o projeto continua em grande ritmo e muito bem cuidado pela minha amiga Madalena Doré, que é a presidente, e pela Mariana Madeira Rodrigues, que é a diretora executiva, e uma grande equipa só de mulheres. Só de mulheres. E a correr muito bem. Muito bom. E eu sei que tu fazes mais uma série de coisas. Como é que prossegue depois o teu percurso? Olha, eu costumo dizer que a Terra dos Sonhos foi o meu laboratório. Eu achei que estava a criar alguma coisa e a Terra dos Sonhos é que me criou enquanto inovador e empreendedor social. E fiquei apaixonado porque acho que uma vez tu tendo a aprendizagem celular, eu digo a aprendizagem celular que é tu sentires na pele, que mudares a vida de uma pessoa é uma realidade que é fazível. Se tu tiveres o teu empenho, tu paixão, os teus recursos todos postos nisso, certamente tu falas em muitas coisas que tocam também neste ponto. Eu percebi na pele que é possível fazer isso e portanto fiquei apaixonado pela possibilidade de transformar de forma positiva a vida dos outros e por isso é que eu digo que esta é a segunda parte da minha vida. E mudou também a forma como eu vejo as coisas, eu relativizo as coisas, eu tenho uma relação com o dinheiro diferente, eu não preciso de tanto, preciso de outras coisas que não têm a ver com o que precisava antes, e tudo isto foi por causa da Terra dos Sonhos. Portanto, a Terra dos Sonhos criou-me a mim nesta minha versão 2.0. O impacto emocional que deve ter em ti depois de fazeres uma experiência dessas e veres o impacto que cria na criança, na família, é uma pena de facto que não seja uma coisa que todos nós temos a possibilidade de fazer quando somos mais novos, para que isso nos impacte. Sim. A perceber que isso traz uma recompensa muito maior do que as outras que tu, se calhar, na primeira fase da tua vida, no 1.0, perseguias. E isso então criou esse bichinho, não só de empreender e de fazer coisas, mas de fazer sempre, a alavancar talentos e paixões para criar impacto positivo. Sim, para mudar vidas, mas não é só mudar vidas, é resolver problemas realmente que as pessoas têm, não é? E foi aí que entrei no mundo da inovação, do empreendedorismo social e da educação. Porque percebi, e isto é um desafio que eu lanço a qualquer pessoa, que na raiz de qualquer problema social, e social estou a falar em sentido amplo, pode ser ambiental, cultural e por aí fora,
na raiz de qualquer problema social está sempre uma causa ligada à educação. Sempre. Sempre. E, portanto, eu desafio as pessoas a pensarem num problema e a dizerem-me um problema onde não haja uma causa ligada à educação. E, portanto, comecei a apaixonar-me por esta multiplicação exponencial da educação. E saí da Terra dos Sonhos também porque acho que as organizações não podem ficar identificadas com pessoas. E às tantas eu já era o Fred dos Sonhos. Epá, e achei, não, espera aí, Fred dos Sonhos não, vá, se me chamarem Fred de Sonho, agora Fred dos Sonhos não, até porque isso é limitativo para a organização e para mim, porque eu também quero fazer outras coisas, agora que sei que é possível, quero experimentar outras coisas. E fiz essa transição e criei uma organização cá em Portugal com o Miguel Alves Martins, trouxe a organização para Portugal, que era a Ashoka, que é a maior organização do mundo de empreendedorismo social, onde eu geri os projetos de educação durante 2 anos e passados esses 2 anos a Junior Achievement vem-me, enfim, entrei num processo de recrutamento e fiquei como CEO, que vai fazer 4 anos agora que sou CEO da Junior Achievement, que é uma organização incrível, que existe há 100 anos, com impacto em 130 países, é enorme, considerada a 7ª ONG do mundo, pela NGO Advisor. Portanto, é uma oportunidade para ter um impacto a uma escala inacreditável. Ok, então diz-me só, o que é que vocês faziam na Ashoka e o que é que fazem agora? A Ashoka é uma organização que no fundo identifica empreendedores sociais em todo o mundo de alto potencial de impacto e que depois aposta neles de várias formas, trazendo possibilidades de financiamento, pondo-os a trabalhar em projetos de rede, alavancando-os em termos de comunicação. No fundo eles acreditam num movimento de weaving, ou seja, de tecelar o impacto ligando os fios uns aos outros para criar uma grande tela de impacto e acreditam que esta rede de empreendedores sociais que eles identificam e há um processo de avaliação durante 2 anos, se passares ficas à Ashoka Fellow. Nós em Portugal temos alguns, meu grande amigo Miguel Neiva da Colored, o Menino Aguiar do Speak, portanto temos grandes empreendedores sociais que são Ashoka Fellows. E também tem projetos muito ligados à educação, nomeadamente um que eu geri cá, que se chama Changemaker Schools, e que no fundo identifica escolas que já estão a implementar um paradigma de educação um bocadinho mais à frente e muito orientado para o changemaking, criar fazedores de mudança. Ok. E agora no projeto mais recente? A Junior Achievement, o eixo é a educação para o empreendedorismo, embora tenha os eixos da literacia financeira, cidadania e competências para a empregabilidade. Mas é a educação para o empreendedorismo. Estamos nos vários ciclos, básico, secundário e universitário. Temos programas nossos que desenhamos para esses ciclos. Temos também programas customizados que vêm com a expertise dos nossos parceiros em várias áreas. Programas de literacia financeira com bancos, programas de Blue Economy, por exemplo, com a Euronext, programas de Women Entrepreneurship com o Citibank e por aí fora. Nós temos grandes empresas a apoiar-nos e a trabalhar connosco, muito mais que apoiar-nos. E chegamos a cerca de 40 mil alunos por ano em todos os distritos do país e ilhas. Portanto, somos muito capilares. E escolas privadas, públicas, seculares, religiosas, profissionais, incluímos todas. E o que é que te fez entrar nesse projeto em particular? Mais uma vez a minha paixão pela educação e este alto potencial de impacto. Quando tu tens a capacidade de influenciar de forma positiva 40 mil jovens por ano, não é? De uma forma que pode fazer a diferença não só na vida deles, como naquilo que eles vão fazer no futuro, na vida dos outros. Eu acho que tu não podes desperdiçar esta oportunidade. Por outro lado, é uma organização muito bem montada em termos de rede. Na Europa são 41 países que têm JA. Nós temos um alam muito conhecido cá em Portugal que fez programa de JA na África do Sul, que é o Tim Vieira. O Tim Vieira foi alam da JA na África do Sul e hoje em dia é o nosso embaixador dos alumni em Portugal. Giro. Adoro o time, é uma máquina. É uma máquina e sobretudo é um tipo que tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento e a felicidade. Sim, é muito orientado para o impacto. Sim. E é um tipo extraordinário. E pronto, e por isso, essencialmente, acho que uma grande oportunidade de criar impacto a uma grande escala, uma organização muito bem estruturada e uma equipa incrível. Tenho 14 pessoas na equipa, são incríveis, fazem milagres. Muito bom. Aqui uma última pergunta para terminarmos.
Quais é que são os teus próximos passos e qual é que é o impacto que tu gostarias de criar no mundo, ou em Portugal, ou na sociedade? Olha, próximos passos, nunca sei bem. Tenho algumas coisas em mente. Na Católica, onde eu dou aulas de empreendedorismo social, eu estou a desenvolver uma forma de me envolver mais com a universidade e criar formatos inovadores nesta área de inovação social, system change, empreendedorismo social. E vou sempre continuar ligado à JA, seja ou não CEO. Já fiquei apaixonado pela organização e criei muita relação, mas acredito que a minha relação com a JA se irá transformar ao longo dos anos. JA? Junior Achievement. Junior Achievement, Okay. desculpa, Sim. é a abreviação. Em Portugal até lhe chamamos JAP, que é mais Ok. fácil. Junior Achievement de Portugal. No IES, onde eu também estou, no Instituto de Empreendedorismo Social, na parte de comms, de comunicação e comunidade, eu tenho uma ligação endémica ao IES, sou muito agradecido ao IES por tudo o que ele me deu e, portanto, tenho tentado devolver e vou continuar a devolver ao IES de alguma forma. Mas eu diria que a minha ambição de impacto, que tu me perguntaste, eu acho que passa por chegar um dia à capacidade de influenciar política pública. Acho que o caminho tem sido esse, não é? Eu comecei com uma organização micro, que se transformou numa organização com uma reputação significativa, com alguma credibilidade. Passei para uma organização multinacional, que é a Ashoka, em 94 países, muito orientada para a área que eu queria. Passei para outra ainda mais abrangente e com uma parceria muito grande com organizações supranacionais, como a União Europeia e outras importantes. Acho que o próximo passo é conseguir fazer mudança sistémica, e mudança sistémica implica trabalho colaborativo dos diversos setores da economia, mas com o objetivo de desenhar a política pública, porque no fim do dia, no ponto em que a mudança e a inovação social entrar na política pública, entramos na fase da disseminação e deixa de fazer sentido sequer iniciativas micro, porque já está disseminado, já está na corrente sanguínea. Muito bom. Fred, muito obrigado aqui por esta conversa e Obrigado pelo convite. por estas aprendizagens. Eu estou aqui a pensar ainda sobre a última coisa que disseste, porque de facto faz muito sentido. Seekers, espero que tenham gostado deste episódio. Se quiserem juntar ao Seekers Club e virem aprender tudo aquilo que a escola não vos ensinou, podem fazê-lo em seekersclub.com, seekersclub.com. Até ao próximo episódio. Já sabem, make it count.